E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense aí, como é que estão? Clima de derrota, não que é bom, né? Copa Libertadores da América, Fluminense que tem uma energia muito boa, tem uma, eu posso explicar, uma sinergia que é quase inexplicável com essa competição. Fluminense que, se a gente fizer um recorte, né, das participações do Fluminense nessa competição, a gente vai ver que o Fluminense é um time muito copeiro. E a gente estava enfrentando também ontem um time extremamente cascudo, né, em competições internacionais, principalmente falando de Libertadores. E o Fluminense sai do campo assim de uma forma decepcionante. Decepcionante que eu falo parece ser uma palavra muito forte, mas é um sentimento de frustração que fica diante daquilo que foi o resultado da partida e diante daquilo que a gente poderia proporcionar para a competição, para o torcedor, para ter uma tranquilidade maior para o jogo da volta, que será no Maracanã, que com certeza contará com o apoio da torcida e será um jogo lotado. Mas antes de a gente dar nossas considerações sobre esse jogo, sobre essa partida, gostaria de quem está chegando no canal agradecer ao like, compartilhamento. Prometo que vou voltar a ser mais assíduo com o canal. Vou voltar também a usar mais o Instagram, as redes sociais, que estão um pouco paradas, né? Eu me mudei recentemente também. Mas eu peço que quem estiver chegando no canal, dê aquela força, aquela moral, se inscrevendo, compartilhando o vídeo com o seu amigo tricolor, ou seu amigo que é fluminense ou que não é, que quer dar aquela pilha, né? Aquela zoação. Eu aceito, tranquilo. A gente pode até discutir também sobre essas partidas e o momento atual que o Fluminense vive. E é isso. Pois bem, agora falando um pouco do Fluminense. O Fluminense vem de um momento de transição, diria. O Fluminense vem de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Estava até então invicto, né? 4 partidas. Perdeu o clássico, né? Para o Vasco. Um jogo que teve polêmicas, né? De arbitragem. Eu cheguei nem a comentar sobre essa partida. E também foi eliminado recentemente da Copa do Brasil. Então o Fluminense vinha uma decolada, né? Vinha crescendo. O Mano Menezes muito confiante, passando essa confiança ao elenco. O Fluminense também descobrindo opções dentro do elenco, fazendo boas contratações, como o caso do Bernal, teve também o Serna, né, que foi um destaque lá do Alianza Lima na primeira fase. Inclusive ele fez os 2 gols do Alianza Lima em cima do Fluminense, todos feitos por ele. Acredito que ele ainda está se adaptando também ao futebol, mas pelo pouco que ele jogou, mostrou uma qualidade muito boa. E o Fluminense vem procurando mesclar essas peças que vêm chegando com as opções que já tínhamos no elenco. E além de também contar com as peças vindas da base. E o Fluminense teve nessa transição porque aparentemente estava tendo um ganho de rendimento e de repente começa a perder. É bem verdade que é muito cedo para falar numa queda, né? Porque são apenas 3 jogos, mas assim, a gente tem uma eliminação na competição importante, que é o Copa do Brasil, mas de certa forma é algo que pode ser dispensado. Temos essa derrota agora no jogo de ida contra o Grêmio e tivemos um resultado negativo, né, no Campeonato Brasileiro, onde uma vitória muito importante. E vale lembrar que sábado agora teremos um confronto importantíssimo, né, confronto direto contra o Corinthians, onde o Fluminense, se vencer a partida, tem grandes possibilidades de deixar a zona de rebaixamento, finalmente. Pois bem, o Fluminense está com esse envolvimento, né, com esse misto de emoções, tendo que dar atenção para tanto o Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, e foi a campo, né, de forma muito corajosa, eu diria até, contra o Grêmio. É bem verdade que o Grêmio também não está podendo disputar suas partidas no seu estádio por conta do que aconteceu no começo do ano lá no Rio Grande do Sul. E o Fluminense teve o domínio da partida. Isso foi algo assim, até para os especialistas, pessoal que faz a cobertura dos jogos, dos times, não esperava esse Fluminense dominante na partida. Dominante, que eu falo, não necessariamente que o Fluminense massacrou o Grêmio, mas foi um time que teve o domínio das ações. Tinha o controle do jogo, conseguia parar o adversário ali no seu campo de defesa. O Grêmio avançava uma vez ou outra ali até a intermediária do Fluminense, mas não tinha criatividade, não tinha poder de penetração. Já o Fluminense conseguia fazer uma transição
ataque e defesa, conseguia, por exemplo, envolver os zagueiros do Grêmio, envolver o time do Grêmio e conseguir chegar dentro da área. O Fluminense teve 2, 3 chances claras, assim, que eu diria, no primeiro tempo. O Ares teve uma chance que poderia ter aberto o placar, né? Que ele chega, na verdade, foram 2 chances do Ares que eu vi, que eu tô lembrado agora, que ele chega para bater na entrada da grande área, teve seu chute travado, e na jogada ensaiada, né, a cobrança de falta ali na intermediária do campo defensivo do Grêmio, e a jogada ensaiada foi rolada a bola para o Ares deu aquele toquinho, o goleiro defendeu, mas a bola ia entrando, mas o defensor do Grêmio, muito atento, conseguiu tirar ali evitando o gol. E no segundo tempo o Fluminense continuou nessa pegada, conseguiu abrir o placar e parecia que estava tudo bem. O jogo estava contido, o Grêmio não conseguia imprimir um ataque que realmente fizesse com que o Fábio trabalhasse efetivamente e estava tudo ok. Aí entra o que eu acho que o Mano errou, porque, por exemplo, o Fluminense entrou com a escalação bastante ofensiva, muitos até se surpreenderam. Porém, o Fluminense tinha problemas defensivos, principalmente na lateral esquerda. Não contava com o Marcelo, que inclusive nem tem mais jogado tanto ali por aquela posição. E o Diogo Barbosa está lesionado. Então, o Fluminense não tinha os seus 2 jogadores imediatos para aquela posição. E qual foi a estratégia do Mano? Colocar um outro lateral. Ok. Só que ele colocou um cara que ainda não tá, assim, como eu posso dizer, firmado 100% no time. Ele até tem jogado no Campeonato Brasileiro, nas competições de Fluminense já jogou. Mas é aquele cara que ainda, tipo assim, ó, ele tá aqui à disposição do elenco, mas não é aquela substituição imediata, ou então aquele cara que vai chegar para assumir a posição. Ou então que pode brigar por essa posição, entende? E aí simplesmente ele chega e entra num jogo grande decisivo. Ele até que no primeiro tempo, até a metade do segundo tempo, ele jogou bem. Quando eu digo bem, não é que ele tenha tido uma atuação assim tão boa, mas ele foi regular, foi discreto. E para a proposta da partida, isso estava muito bom. Inclusive, no primeiro tempo, o jogador do Grêmio, né, esqueci o nome dele lá, o baixinho, ele estava sendo marcado pelo Samuel Xavier. Ele não estava conseguindo jogar. O Samuel Xavier conseguiu conter as ações ofensivas dele. E no segundo tempo, o Renato troca ele de posição e coloca ele nas costas do esquerdinho. Ali começou o esquerdinho a mostrar as deficiências dele, talvez também nervoso pela partida. E aí eu acho que o Mano errou, porque eu acho que ele deveria ter colocado um outro zagueiro para atuar naquela posição, Antônio Carlos talvez, ou também tentado colocar o Martinelli ou o próprio Alexandre, que já atuaram ali por aquela posição, quando, por exemplo, estava precisando poupar o Marcelo, então o Marcelo atuando mais, entrando pelo meio, e eles às vezes ficavam se revezando. Por exemplo, no Campeonato Carioca ano passado, o Alexandre jogou bastante naquela posição, até eles firmar mais na sua posição de origem, que é o jogando de volante, né? Um segundo volante, digamos assim. E o Martinelli também, praticamente, no ano passado só faltou jogar de goleiro. Então, certamente ele conseguiria atuar por aquele lado do campo. E o Mano, talvez também contagiado, né, confiante no resultado, que poderia conseguir pelo menos um empate, colocou esse jogador lateral como lateral. E o Fluminense teve uma característica muito ofensiva, né, com áreas caindo muito pelo meio, e também tanto pelo meio quanto pela direita. Também tinha o Cauã Elis, que vinha sendo por várias partidas de destaque do Fluminense. Não jogou bem ontem. E logo em seguida, né, lá pro segundo tempo, ele coloca o Keno, né? Aí o time fica muito mais ofensivo. Então, cara, assim, eu achei que ele errou um pouco na mão nisso, mas eu acredito também que ele sentiu o feeling da partida, que dava pro Fluminense ganhar. Por isso que ele colocou o Keno. Já depois, na verdade, ele botou o Keno no primeiro tempo.
No segundo tempo, que ele coloca o Lima, né, para dar um pouco mais de equilíbrio no meio campo. E o Fluminense estava jogando muito bem de fato. Tanto é que abre o placar, estava dominante na partida. E aí depois sofre a fatalidade, né, do gol do empate por conta de uma imaturidade, eu diria, do garoto, né, do esquerdinho. Foi marcar o jogador do Grêmio e ele deixou o braço aberto dentro da área. Um erro, assim, absurdo. E que eu acho que ele não deveria participar de uma situação dessa, até porque